Olá pessoal, eu sou Gabriel Dantas, esse é o último momento da nossa primeira aula de introdução da segunda edição da Confraria da Poesia. Eu queria conversar com vocês, como já indiquei no fim do segundo momento, sobre a ideia de poesia e o quanto ela mudou e evoluiu ao longo dos anos, dos milênios, né? A poesia de repente, muitos acreditam que ela tenha sido o nosso primeiro modo de arte, né? Um modo de arte que é, aglutinava em si o teatro, a literatura, a música, que depois criaram vida própria, mas eles nasceram, ali ao menos é o que a maior parte dos historiadores acredita, nasceram juntos, né? E a poesia, embora realmente a mais antiga das artes, ela é também a mais etérea, né? A mais difícil de classificar o que é exatamente a poesia, para que ela existe, qual é a função dela, né? A gente conversou dessas coisas na Semana do Verso, que lançou a primeira edição da Confraria. Existem aí ao longo dos anos e dos milênios, essas coisas mudaram muitas vezes, né? Muitas vezes. E, no entanto, a poesia permanece viva e as outras artes são imbuídas de poesia, né? Como a gente já conversou, a gente diz que um quadro é poético, que uma música é poética, porque ela está em tudo. Mas nesses milênios ela já existiu de muitos modos diferentes, né? Cada época e cada nação e cada gente cria a sua ideia de, de poema e de para que ele existe, para que ele, qual é a serventia dele, digamos assim, né? E os movimentos literários que nós vamos estudar aqui são movimentos criados, evidentemente, por gente, por homens e mulheres. Isso significa desejos, ideias, preconceitos, exemplos e contra-exemplos, o que eu quero que a poesia seja e o que eu não quero que ela seja, o que a poesia é hoje e o que eu quero que ela venha a ser, né? Existe constantemente na arte, não só na poesia, em qualquer modo de arte, existe essa coisa do esse movimento de quebra, né? Você cresce dentro de um movimento ali uma geração, algumas gerações, e existe um desejo de viver aquela arte de um modo diferente, de um modo novo, de um modo clássico, digamos, atualizado, rejuvenescido, né? E aí existe esse desejo de existir de um modo próprio. E isso leva à construção de movimentos literários, né, que são, enfim, grupos de pessoas que veem a arte, a literatura, a poesia. Esses movimentos existem também na pintura, na escultura, na arquitetura, na música, evidentemente, em qualquer gênero de arte. Grupos de pessoas que veem aquele gênero de um modo específico, né? De um modo, digamos, mais ou menos coeso. Eu gostaria que esse gênero de arte existisse para isso, ou desse modo. Isso significa, então, que a poesia, o poeta, o poema, já existiram de vários modos diferentes ao longo desses milênios, né? De muitos modos diferentes. E isso na poesia é ainda mais vívido, é ainda mais, digamos, ainda mais intenso, porque a linguagem poética, existindo de um modo muito específico, digamos, ela autoriza muitas variações, né? Muitas variações. Ela não é neutra, ela não é fixa. E aí, em cada época, vem algum movimento, vem um grupo de pessoas com um novo jeito de sentir, um novo jeito de organizar os pensamentos, as emoções,
uma nova compreensão de para que aquilo existe, por que essa arte existe, por que a poesia existe, né? Existe muito, como disse, esse desejo de quebrar e muitas vezes o desejo de restabelecer, de voltar ao passado. Em alguns momentos, o jeito que a arte existe deixa de corresponder aos anseios de uma geração, né? Isso aqui do jeito que está já deu, já não atende mais o que eu sinto, o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu quero. Isso aqui já não alcança o que eu quero dizer, ou é muito aquém, ou é muito além, ou é errado, às vezes entra pelo lado do errado e do correto. Existe aí, eu tenho um amigo que diz muito isso, que existe na arte, na cultura, na história como um todo, existe um movimento de pêndulo, né, que vai e volta. Então vem ali um movimento literário poético mais progressista, que quebra e inova, e depois vem um retorno à tradição, né, que nós queremos retornar. O bom era aquilo que existia antes, o bom era como era, né, enfim, e esses movimentos existiram, existem, e sim, em muitos sentidos, eles são rótulos um pouco artificiais, não cabem, assim, eles não cabem no movimento literário todo mundo que é colocado nele. As pessoas, elas têm liberdades, características próprias, né? A gente viu isso na primeira edição da Confraria da Poesia, no caso de Cecília Meirelles, que era tida como uma poeta moderna, mas não modernista. Por quê? Porque ela não gostava, não queria, não aceitava se adequar às normas do modernismo, que veio para quebrar e acabou criando outras normas, acabou criando outras exigências, veio para libertar. Isso habitualmente acontece no mundo, na arte, na cultura, mesmo na política, às vezes. Vem um desejo de libertar, de inovar, mas no movimento de estruturar isso, cria-se de novo amarras, né? Existia no modernismo, como a gente vai ver, esse desejo, você precisa ser assim, você precisa abandonar a rima, o soneto, você precisa abandonar as belas palavras estranhas que não são usadas no dia a dia, você precisa ser assim. E a Cecília Meirelles, como muitos outros, não aceitava. Ela dizia, um exemplo que me vem agora, ela dizia: eu não gosto de neologismos, não sou contra neologismos, mas não gosto, eu gosto de descobrir palavras antigas e arcaicas que não estão mais em uso. Eu gosto de redescobri-las, mas ao mesmo tempo era uma poeta muito moderna, né? O livro dela, Viagem, foi o primeiro livro de poesia moderna a ser premiado pela Academia Brasileira de Letras, e ali virou a chave, porque isso é outra coisa que habitualmente acontece. Quando o movimento de quebra, de rachadura, vira majoritário, é como se ele deixasse de ser o partido de oposição que está ali fazendo barulho e fazendo, como é que eu posso dizer, críticas, manifestações. Ele vira majoritário e aí ele vira situação. E vem as estruturas, as regras, as exigências, as expectativas de que você, como poeta, ou pintor, escritor, músico, se adeque àquele movimento. E aí, muitas vezes, o movimento que é
progressista vira conservador de si mesmo, né? Isso acontece muito na arte. E aí depois virá, inevitavelmente, um outro movimento a quebrar de novo. Que um dia, se tudo der certo, nem sempre dá, vira, por sua vez, o majoritário e, de novo, as estruturas, as regras, as exigências, as expectativas e, de novo, alguém a quebrá-lo. Né? Isso acontece muito, a gente vai ver muito isso aqui. De qualquer modo, o Brasil e a nação brasileira e a gente brasileira mudou muito nesses 500 e alguma coisa anos aí. E a nossa arte, evidentemente, precisou mudar muitas vezes para nos representar, para representar nossas emoções, nossos anseios, né? Nossa voz, né? Mas a poesia brasileira é um grito assim de autoexpressão, de autodeterminação. Nós existimos como povo e é isso que nós sentimos. Um exemplo que eu gosto muito disso é o poema Pronominais, do Oswald de Andrade, modernista, grande modernista, que era um grande libertário da arte e depois se transformou num grande, como é que eu posso dizer, sem ser injusto, um grande defensor das exigências, da normatividade do modernismo, era um grande crítico de Cecília Meirelles, porque Cecília não se adequava, não cabia, não entrava ali, eu sou assim, eu vou mudar a minha poesia para caber em vocês. Não, a poesia era dela, era Cecília Meirelles. E Oswald, grande poeta, um dos líderes do modernismo, com poemas brilhantes, absolutamente brilhantes, era um grande crítico dela, né? Porque, como a gente conversou, o libertário se acomodou na cadeira de líder, né? E aí vem as exigências, expectativas, normas, regramentos de grupo, enfim. Mas esse poema dele mostra esse desejo libertário. Pronominais. Ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É um hino à libertação da língua. Ninguém no dia a dia diz, mesmo na época que um poema de 1940, 1930, a década de 30, mesmo na época, não era habitual na vida, no dia, a pessoa brasileira dizer: dê-me um cigarro, dê-me um copo d'água. Mesmo na época, a ênclise, esse uso do pronome no fim não era habitual. Existia ali, e essa era uma grande crítica do modernismo, uma delas, ao parnasianismo que veio antes, essa divergência gritante entre a linguagem poética e a linguagem verdadeira das pessoas. E isso é uma coisa, inclusive, que a gente é ensinado na escola. A gente lê alguns poemas muito antigos e fica: nossa, isso é esquisito, é um jeito diferente de falar, eu não falo assim, eu não compreendo muito bem o que ele está dizendo, porque existia um grande apartamento, né, assim, no sentido de apartar entre a linguagem do dia a dia e a linguagem poética. E o modernismo veio para quebrar isso, né? Depois vieram as exigências de abandono da linguagem arcaica, que aí, como eu disse, muitos não aceitaram, né? Vinícius, outro poeta, Vinícius de Moraes, modernista, mas que usava a rima, usava o soneto, que é um modo clássico, né, antigo, de poema.
assim, usava belas expressões, ele não se adequou do jeito que era exigido. Mas esse poema é realmente brilhante. Ele mostra exatamente o movimento de quebra entre um movimento e outro. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É como se ele dissesse: olha, aquela poesia que não representava a nossa língua, que não representava o nosso jeito de falar, aquela sintaxe rebuscada, aquele vocabulário arcaico, aquilo não precisa mais ser poesia. A poesia pode ser algo diferente. A poesia pode ser o meu jeito de falar, o seu jeito de falar. E isso aconteceu muitas vezes, né? Queria fazer aqui um brevíssimo resumo do que a gente vai ver aqui, mas assim, o Brasil começa a se organizar como... os escritores brasileiros começam a se organizar como brasileiros no Barroco, né? Que era um movimento muito marcado pela... Como é que eu posso dizer? Pelo conflito entre espírito e matéria, fé e pecado, né, razão e emoção. Era uma poesia de excesso, de dúvida, de questionamento, de inaceitação do Brasil, da corrupção, do nosso contexto colonial e religioso. A gente vai ver muito Gregório de Matos, que era um grande crítico a muitas coisas que existiam no Brasil. E depois, em reação a esse excesso, vem o arcadismo, vem um movimento inovador, excessivo, exagerado, digamos assim, e depois vem uma poesia mais contida, que queria voltar para poesia bucólica grega, né? Voltar para a Arcádia, daí que vem arcadismo, né? Um desejo de equilíbrio, de clareza, de uma coisa mais leve, uma coisa idealizada, o amor, ao mesmo tempo muito apaixonado, mas idealizado, realmente, idealizado. É uma poesia que buscava o mundo menos excessivo, um mundo mais reto, digamos assim. Um mundo mais harmônico, digamos assim, melhor. Depois vem o romantismo, né? Isso é resumo do resumo do resumo. Vamos ver isso bem detalhadamente em cada um dos módulos. Mas aí depois vem o romantismo e a poesia brasileira começa a se voltar para o eu, para o sujeito, né? Para o íntimo, para as dúvidas, medos, desejos do íntimo, do eu, de alguém, né? De alguém. O amor, a morte, a emoção vai pro meio do poema, ela ganha protagonismo no poema, a emoção, que antes não era muito. Né? De novo, o Brasil, a gente brasileira lutando aí para se expressar. Depois do romantismo, vem dois caminhos distintos aí na poesia que coexistem, né, convivem, que é o simbolismo e o parnasianismo, que a gente já mencionou aqui. O parnasianismo, ele valorizava o rigor do verso, a forma perfeita. Vamos lapidar até encontrar o poema que não tem nenhum defeito, um poema que é formalmente ideal e perfeito. É uma lapidação mesmo. É o rigor da técnica, é a busca do poema
é a busca do poema como diamante, né? E o simbolismo já é mais voltado para o mistério, para a dúvida existencial, para um sugestionamento do que existe, do que é, do que há em nós, do que há no mundo, do que há no universo. Eu adoro o simbolismo. Então, ali, já no século XIX, existem esses dois caminhos aí, um que, um que se baseia na disciplina da forma e o outro mais assim na busca do indizível, né? Do indizível. Inclusive, citando de novo Cecília Meirelles, ela se identificava muito com o simbolismo, né? Eram jeitos diferentes de buscar expressar o que o romantismo já não conseguia expressar, né? Já estava cansado. E aí depois vem o modernismo, que vem junto com as vanguardas artísticas europeias, o cubismo, o surrealismo, dadaísmo, futurismo. Aqui no Brasil eles vieram juntos como modernismo, né? Inaugura realmente essa libertação da arte, essa libertação da poesia. Não precisa mais de rima, não precisa mais de métrica, não precisa mais de gênero específico de poema, a quadra, que são 4 versos com métrica específica, não precisa. Voltamos aqui ao Oswald de Andrade. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Vamos abandonar as ênclises e vamos abandonar as mesóclises e usar a linguagem do dia a dia, a linguagem da gente brasileira. Vamos não diminuir, mas acabar com o distanciamento entre a linguagem poética e a linguagem do povo. Depois do modernismo vem ainda o modernismo, ele vem em várias ondas que são diferentes umas das outras, e depois vem o concretismo, né, que radicaliza aí a ruptura do modernismo e coloca o poema como é que eu posso dizer, como uma estrutura visual, né? Existe ali ele vira realmente uma obra mais visual do que antes, quase um quadro, uma coisa assim, uma coisa que precisa, não assim, não dá muito para declamar um poema concretista. Você precisa vê-lo, né? Vê-lo porque ele se torna visual. Daí vem, já nos anos 70, a poesia marginal. Nós vamos ter um módulo de poesia marginal, eu acho muito importante, muito bonito, que aí já é uma poesia desconectada das editoras, das academias, mais gente jovem, uma linguagem muito mais direta, mesmo do que o modernismo, resistência política ali no meio, já que era no meio da nossa ditadura militar. E é isso, o uso da linguagem coloquial, circulação independente. É uma geração conhecida como geração memeógrafo, porque eles imprimiam aqueles livros e iam dando mesmo, iam distribuindo, né? E houve uma aproximação maior entre a poesia e a vida cotidiana, que já era uma coisa que marcava o modernismo, né? E aí vem ainda a nossa poesia, a poesia popular nordestina, que é uma poesia ainda muito oral, ainda muito utilizadora desses mecanismos de memorização, como a rima, que aí vem o repente, a embolada, que é uma poesia muito bonita. A gente vai ter um módulo disso. Aqui no Ceará nós temos nomes
incríveis da poesia popular, como, por exemplo, Patativa do Assaré, que é incrível. E depois, no fim, nós ainda vamos ver outros Brasis, porque existem outros movimentos. Claro, esses aqui eu estou falando os maiores, mas como eu disse no começo da aula, esses movimentos, eles são, quer queira, quer não, rótulos artificiais. Não cabe, assim, os poetas, os artistas não cabem integralmente neles. Eles criam os seus submovimentos, os seus subgêneros, né? Eles vivem num movimento, mas se debandam para outro, às vezes, que nem existe mais, mas eles gostam de reviver aquilo. Então a gente vai ver muitos Brasis aí, muitos movimentos. Isso é só realmente um resumo de introdução. E é isso. A nossa segunda edição é essa travessia na nossa poesia, né, de modo guiado, acompanhado. Não há no nosso programa academicismos, não é uma aula de história. Vocês vão ver que a nossa aula é de poesia. A gente vai ler poema e debater. E vai ser muito legal. A primeira edição foi muito legal. Cada módulo vai ter vai ser voltado para um movimento, e nós vamos ter uma aula inicial explicando o movimento, contexto literário histórico, e depois 5 aulas comentando poemas de cada movimento. Vai ser muito legal. A curadoria, modéstia à parte, está muito legal, muito bonita. São só poemas lindos. Eu queria de novo enfatizar aqui que a poesia não tem bula. Vocês não vão me ouvir aqui dizendo esse poema é sobre isso. Eu não vou decifrar o poema para vocês e dizer é isso que esse poeta está dizendo. Não é isso. Vocês vão ver, se já estiveram na primeira edição, vocês sabem disso. Se não estiveram, vocês vão ver que aqui a gente vai debater poesia. Eu vou trazer para vocês leituras possíveis daqueles poemas, com contexto histórico, contexto da vida do poeta, mas que são só leituras, né? Vocês vão encontrar as leituras de vocês, né? Esse é o meu desejo aqui na confraria, é que o aluno, o confrade, a confreira, desenvolva a habilidade de ler poesia, de encontrar a sua interpretação. Essa leitura do Gabriel é interessante, ou não, mas a minha é essa aqui. Isso aqui se comunica com a minha história, com o meu repertório, com o que eu vivi, e eu acho que é muito mais para isso aqui, porque o poema não tem bula. Ele independe do poeta, ele independe de autor, ele independe de movimento. Você pode ler um poema de 400 anos, de 1000 anos, de 2500 anos, e lhe emocionar em relação a algo que nem existia, como, redes sociais, tipos, modos de relacionamento que naquela época não eram habituais ou não eram autorizados. Não faz diferença quando o poema foi escrito na busca da sua leitura. Mas o que eu vou trazer aqui é exatamente essa contextualização do poema, do movimento literário, para enriquecer a leitura de vocês. Eu queria encerrar aqui a nossa aula de introdução com o fim de um poema que eu adoro, do Vinícius de Moraes, que é um poema que se chama Olha Aqui, Mr. Buster, que ele escreveu. O Vinícius mesmo disse: esse poema é para um americano podre de rico que não compreendia como é que
que o poeta, o Vinícius, ia deixar Los Angeles para voltar para o Brasil. Ele era vice-cônsul, Vinícius era vice-cônsul do Brasil em Los Angeles, tinha a possibilidade de ficar mais anos lá e quis voltar ao Brasil. E o Mr. Buster não entendia. E aqui o Vinícius diz, é só um trechinho do poema. Está tudo muito certo, Mr. Buster. O senhor ainda acabará governador do seu estado. E sem dúvida, presidente de muitas companhias de petróleo, aço e consciências enlatadas. Mas me diga uma coisa, Mr. Buster. Me diga sinceramente uma coisa, Mr. Buster. O senhor sabe lá o que é um choro de pixinguinha? O senhor sabe lá o que é uma jabuticabeira no quintal? O senhor sabe lá o que é torcer pelo Botafogo? Eu acho esse poema muito cômico e é um jeito, eu não torço pelo Botafogo, não tenho uma jabuticabeira no quintal, gosto muito de pixinguinha, mas mesmo esses exemplos não sendo diretamente dirigidos a mim, eu entendo o que ele está o que ele está dizendo e me emociono. A nossa poesia guarda o que é o Brasil, o que é a gente, o que a gente viveu, o que a gente vive, o que a gente de repente ainda vai viver, né? E ler e conhecer a nossa poesia é muito importante. É muito importante, é uma arte muito importante, é uma arte imensa. A nossa poesia, eu digo muito isso, já disse nessas aulas e vou dizer de novo. A poesia brasileira é a maior do mundo, ou no mínimo uma das maiores do mundo. Com certeza um leitor japonês vai dizer que a poesia do Japão é a maior do mundo e de qualquer outro país, mas a poesia brasileira não fica aquém de nenhuma outra poesia. Então, vamos em frente, vamos conhecer a poesia brasileira. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E é isso. Essa foi a nossa primeira aula do módulo de introdução à segunda edição da Confraria da Poesia, que é uma introdução geral à poesia brasileira.